Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo para você que nos acompanha nesta noite em mais uma live do Palavra em Foco. Boa noite, pastor Adilson. Boa noite, pastor Edson. Paz do Senhor Jesus, aos nossos irmãos que estão participando conosco desta live, Palavra em Foco. Louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco mais da Palavra de Deus. Tenho a plena convicção e será de grande aprendizado para nós. Muito bem. Nesta noite nós vamos estar trabalhando a lição de número 5 da nossa revista, com o tema Enfrentando Gigantes, Conquistando Vitórias. E não poderia deixar de ser o personagem aqui que vai trazer o pano de fundo é Davi. Mas nós também vamos passar sobre como Davi derrotou Golias, a arma que Davi utilizou, onde Deus entrou nessa peleja, né? Porque Saul não enfrentou com seu exército Golias e essa tarefa acabou caindo no colo de Davi, né? Do jovem, do pequeno, do moço Davi. E também vamos, mais para o final, vamos dar fazer uma comparação. Nós vamos pegar os três grandes pecados de Davi, que na verdade está embutido em um só, e três grandes pecados de Saul. Vamos analisar esses pecados e tentar entender por que Deus aceitou Davi e não aceitou Saul. Então é uma coisa muito interessante, porque os dois pecaram, mas o que fez de Davi um homem segundo o coração de Deus, mesmo depois dos seus grandes erros, e esse mesmo destino não teve Saul. Nós vamos entender um pouco isso. Vamos neste momento pedir para o pastor Adilson estar fazendo uma oração. Vá já compartilhando, você que já está ao vivo conosco, vá compartilhando aí com os seus amigos, convide os seus amigos, você pastor de congregação, convide o pessoal da sua congregação, alerta o pessoal que nós já estamos ao vivo e vamos estar aí caminhando junto. Você pode estar no decorrer mandando perguntas, aquelas que não der para a gente responder durante a lição, nós estaremos respondendo posteriormente. Vamos fazer esta oração. Nesta oração, já no foco da nossa lição, o motivo da oração: ore para que tenhamos coragem para vencermos o medo na hora das crises. Então, que venhamos colocar sempre em foco estas orações. Oremos ao Senhor. Eterno Deus, soberano Pai, quero te louvar e te agradecer pela tua infinita bondade. Quero te louvar e agradecer por esta oportunidade que o Senhor a nós concede de estarmos em tua casa, em tua presença, para poder falar a tua palavra, compartilhar ao Senhor Jesus do assunto o qual a nós foi transferido, Senhor Jesus, para que compartilhemos com os teus filhos. Pai, muito obrigado pela oportunidade de ensinar a tua palavra. Hoje nós temos aqui a responsabilidade de compartilhar sobre o embate entre Davi e Golias, um tempo de crise, mas que a vitória foi daquele que estava olhando para o Senhor. Pai, dá-nos as melhores diretrizes e as melhores visões para que possamos superar os tempos das crises e, em nome de Jesus, cantarmos o hino da vitória. Em nome de Jesus, eu te louvo e agradeço. Amém. Amém, amém. Muito obrigado, pastor Adilson. Amém. Que Deus poderosamente, através do mover do seu Santo Espírito, possa estar abrindo o teu entendimento para que você possa absorver o máximo desta lição, que Deus também possa estar nos usando como instrumentos seus. Porque, irmãos, por mais que o homem busque se preparar, estudar, se nós não estivermos com a unção do Senhor, se não for pelo mover do Espírito Santo, porque a palavra de Deus é diferente de qualquer outra matéria a ser ensinada, porque ela é a palavra de Deus, ela é viva, ela, apesar de ser imutável, ela é viva, ela está se renovando a cada dia. O nosso texto áureo da revista está em 1 Samuel 17, 24, e diz assim:
Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Olha que coisa, todos os homens de Israel. E todos os homens de Israel, pastor Adilson, não eram nós, simples mortais, era o exército de Israel. Estamos falando aqui de homens preparados para a guerra, de homens treinados para a peleja. E esses homens, ao verem aquele gigante, aquele homenzarrão, fugiam como crianças amedrontadas. Que coisa! 1 Samuel 17, 24. Aí a verdade aplicada vai dizer: permanecer em Cristo é a certeza da vitória nas lutas de cada dia. Não tem outra fórmula para sermos vitoriosos senão permanecendo em Cristo. Esses dias eu conversava com o pessoal e eu dizia o seguinte: se nós fôssemos nos atentar, como diz um louvor antigo, né? Conte as bênçãos, quantas são, né? E depois fala que verá surpresos quanto Deus já fez. Então, se nós fôssemos anotar diariamente tudo que Deus nos deu de vitória a cada dia, ficaríamos assustados. E aí, às vezes a gente olha para a vitória de Davi, para a vitória de Moisés, para a vitória de Sansão, e nós ficamos assim: puxa vida, eu queria experimentar algo assim. Mas Deus tem nos dado tantas vitórias, somadas, ficam maiores do que as vitórias na Bíblia registrada. Afinal de contas, Jesus disse que no nome dele faríamos coisas maiores do que aquelas que ele estava deixando ali. Então, ele só ensinou como fazer, ele só mostrou onde estava a fonte do poder. E nós muitas vezes negligenciamos as vitórias diárias que Deus nos dá. Pastor Adilson. É interessante nós olharmos para a proposta de hoje. Na verdade, a proposta de hoje, ela vem para nos motivar e entender que desafios gigantes não são coisas do nosso dia, e tampouco as ilustrações que por muito tempo vem sido apresentado nas escolas dominicais, principalmente nas classes das crianças, mediante ilustrações. Porém, hoje nós temos mais uma oportunidade de compreendermos que gigantes, eles não estão aqui para nos destruir, mas estão aqui para ser superados. O gigante, ele deve ser enfrentado principalmente a ótica do Senhor nosso Deus. Quando nós olhamos para o jovem Davi, ele, por acaso, o seu pai pede para levar comida aos seus irmãos que estavam na peleja. Os seus irmãos estavam retraídos, estavam, vamos utilizar um termo assim, meio que chulo, estavam acuados devido a um enfrentamento, porque o exército filisteu queria por todos os meios vencer esta batalha, e eles tinham um grande trunfo. O trunfo do povo filisteu era justamente Golias, um homem de quase 3 metros de altura, porém um homem que tinha uma postura, e para os filisteus a vitória era certa, até porque a afronta era uma afronta diária. Só que o grande problema é que Saul, que era um homem preparado, que tinha todo um preparo, mas de que adianta o preparo para enfrentar gigantes? E aqui nós fazemos um paralelo entre o fato ocorrido e o fato espiritual, o lado espiritual, que é a nossa aplicação diária como igreja, como eclésia. Ou seja, na aplicação espiritual, de que adianta um homem preparado secularmente, mas longe de Deus, afastado de Deus, sem intimidade com Deus? Pior do que isto, por 2 vezes Samuel já havia ouvido do próprio Deus: até quando já tenho rejeitado Saul? E Saul, mais uma vez, em um embate, num momento de grande importância, porém Saul rejeitado por Deus. Aí, um homem sem Deus, pastor Edson, como faz? Não tem. Ele pode vencer até algumas batalhas, mas não vai ter a vitória completa.
E essa é uma grande prova. Nós temos aí, na sequência disso daí, justamente então, falando sobre o fato de o pai de Davi, né, Jessé, enviar o jovem Davi para ir levar refeição aos seus irmãos nesta batalha, e de repente, quando ele chega, ele se depara com uma situação que ele, como um jovem, porém já ungido por Deus, porém ele não aceitou aquela afronta, porque enquanto os soldados de Israel, juntamente com seu líder, estava acuado, estava inerte, sem saber o que fazer, chega alguém que tem a visão de Deus, e na visão de Deus ele não aceita esta afronta. É interessante que quando nós olhamos para as adversidades, para os gigantes que nos sobrevêm, nós precisamos compreender que existe um Deus que está acima de qualquer crise, acima de qualquer dificuldade, acima de qualquer gigante. Quando nós olhamos com os olhos de Deus, não há gigante que fique diante de nós. A vitória, com certeza, é certa para aqueles que olham com os olhos de Deus e não com os olhos do homem. É verdade, pastor Adilson. Então, meus queridos, para que nós entendamos bem a vitória de Davi, nós precisamos compreender algumas coisas. Como Davi teria derrotado Golias? Primeira coisa que a gente precisa entender é que para vencer gigantes é preciso fé em Deus e as armas corretas. Não adianta querer, eu tenho fé em Deus, e já pensou se Davi vai lá, vou com as mãos enforcar Golias? Imagino que Davi devia ter lá, sei lá, talvez uns 60, uns 70, se ele fosse um jovem muito alto, para um homem de mais de 3 metros. Então, cheio de armaduras. Então é preciso ter a arma correta. E Davi usou uma funda. Em 2 Crônicas 26, verso 14, a palavra de Deus diz assim, falando do rei Uzias: Uzias providenciou escudos, lanças, capacetes, coraças, arcos e atiradeiras de pedras para todo o exército. Então a funda, ao contrário do que muitas pessoas podem pensar, imaginar, que era um brinquedo de criança, não. A funda era uma arma de caça e de guerra. A funda era usada como arma de caça e de guerra, uma arma usada até hoje por jovens palestinos em algumas regiões. A revista superabril.com.br, lá no seu site, de 14 de fevereiro de 2020, publicou, aliás não, de 13 de novembro de 2017, publicou uma matéria que diz o seguinte, que a pedra lançada por uma funda equivale ao impacto de um projétil de revólver calibre 22. Então, um tiro de 22 pode matar deve ter espantado muitos animais que tentou comer as ovelhas do rebanho lá do seu pai, com a funda, ele deveria conseguir lançar mais longe ainda. Então veja que Davi também, além da fé, ele estava com a arma correta. É claro que aí entrou todo o processo da mão de Deus. Primeiro naquilo que o pastor Adilson expôs. Por que o pai de Davi o enviou exatamente naquele momento? Para nós cristãos, não existe coincidência, existe o mover de Deus, a providência de Deus. Então Davi não foi ali por um acaso, por obra do acaso, ele não foi enviado ali por acaso. Davi foi enviado ali porque Deus tinha um projeto, mas Davi, volto a repetir, Davi carregava a arma correta, ele tinha a arma certa na sua mão. Onde entra o milagre então? O milagre é uma funda, ele tinha uma funda, era uma arma, essa arma poderia matar um homem, e há relatos de
crânios que já foram encontrados em locais de guerras antigas daquela época e épocas anteriores, com perfurações no crânio que acredita-se que era de pedras lançadas profundas. Mas aonde entra o milagre? O milagre entra que se tratava de Golias, o gigante. Golias estava todo protegido por armaduras e que Davi conseguiu lançar a pedra no espaço aberto, desprotegido e no lugar mortal. Então aí entrou a mão de Deus, aí entrou o poder de Deus. Por isso foi um milagre. Não era alguém desprotegido e Davi com uma funda o acertou, não. Era alguém totalmente protegido, preparado para a guerra, e Davi conseguiu lançar a pedra exatamente no espaço e no local mortal. Então veja que o fato é, Deus não precisa da nossa ajuda para melhorar as coisas para Ele. Não precisa a gente esconder de que a funda era uma arma capaz de matar um homem. Não há essa necessidade, porque o milagre não está na funda matar um homem, mas está em Davi conseguir achar o lugar desprotegido na cabeça do gigante e o lugar mortal. Aí entrou a mão de Deus. No envio de Davi pelo seu pai entrou o propósito de Deus. Em Davi rejeitar a armadura de Saul entrou o propósito de Deus. Então veja que nós não precisamos ficar escondendo algumas coisas senão você vai falar que a funda poderia realmente matar um homem, vai tirar o milagre. Não, porque o milagre não está na funda, o milagre está no projeto e no propósito de Deus. Pastor Adilson. É interessante, em meio a esta exposição, é que o agir de Deus, e tem um louvor que diz que o agir de Deus é lindo. Na verdade, Deus, Ele sempre age nos mínimos detalhes. O que nós observamos é que a sede de Golias era em conquistar, e ele vinha na sua força. E até algum tempo atrás nós ouvimos aqui uma ministração, já tem bons anos isto, uma ministração sobre Golias. Golias é impressionante, e Golias é um homem certo do lado errado. Golias, se ele estivesse do lado do povo de Deus, imagine como seria o exército de Israel. Porém, neste exato momento, Golias é um homem certo do lado errado. Está a serviço do povo filisteu, do exército filisteu, porém, ele vem confiando nas suas forças. O mal de muitas pessoas, e olhando para o tema, enfrentando gigantes, o mal de muitas pessoas é quando eles olham para a atual conjuntura mundial, para as crises que surgem, para as dificuldades que surgem, e aqui no tópico de número 1, logo na sua parte final, o que devemos ter em mente é que Deus usa esses gigantes para lapidar o caráter de seus servos. E veja que quando Davi ele se depara com um exército que era do seu lado, acuado, retraído, e o seu líder sem saber o que fazer, Davi ele chega lá com uma funda, como bem exposto aqui pelo pastor Edson. Porém, quando ele se dispõe a lutar, ele não se dispõe a lutar sozinho. Ele não convoca o seu exército, os seus familiares, ou o exército de Israel, mas ele diz: nesta peleja eu não vou sozinho, eu vou em o nome do Senhor dos Exércitos. Veja, o principal passo para que nós enfrentemos os gigantes, conquistemos vitórias, é saber que acima de qualquer gigante, acima de qualquer tempestade, acima de qualquer adversidade, nós devemos colocar o Senhor dos Exércitos. Porque, como disse o Senhor a Josafá, em uma das pelejas contra os midianitas, o Senhor disse: nesta peleja não tereis que pelejar. Por quê? Porque o Senhor peleja por vós. E aqui, Davi, ele compreende muito bem isso daí. Além de expor a sua experiência pessoal que ele teve lá cuidando das ovelhas do seu pai,
E nesta experiência, ele enfrentou urso e leão para defender as ovelhas do seu pai. Então, para ele, com o currículo que ele tinha, para ele enfrentar Golias era apenas mais uma vitória a ser colocada no seu currículo, o que acabou acontecendo. Vejamos que a introdução da nossa lição diz: a análise desenvolvida focará a vitória de Davi sobre o gigante Golias. Poderíamos ainda dizer, pastor Edson, vamos aqui entender que o comentarista coloca sobre a vitória de Davi sobre o gigante Golias e na sequência diz: caminharemos neste sentido apontando que Deus espera de nós atitudes movidas por fé para nos enviar o livramento e o seu nome ser glorificado. Diríamos que neste agir e no agir nos mínimos detalhes de Deus é que a vitória não foi de Davi, mas a vitória de Deus trazendo através de Davi, trazendo um resultado esperado pelo exército de Israel. Poderíamos dizer que Davi, na verdade, ele não foi o promotor da vitória, ele foi o agente usado por Deus para promover a sua vontade naquele contexto. É interessante que o comentarista ele coloca aqui, o ponto de partida é preciso coragem e fé para vencer crises. Depois os pontos aqui em seguida vai dizer: conheça o Deus que você serve. 1.2, Davi sabia quem era o seu Deus. E 1.3, Deus não decepciona os que nele confiam. Então Davi, na verdade, ele não tomou a glória de Deus. Se Davi aceita de algum modo, ainda que a armadura de Saul não impedisse Davi de lançar a pedra, seria como aconteceu com Moisés. Por que Moisés não entrou na terra prometida? Porque Deus falou: fala a rocha, e Moisés bateu na rocha com ele. Então tirou a glória de Deus, porque ao bater na rocha, alguém poderia pensar: deslocou uma pedra que estava impedindo a saída da água. Tirou a glória de Deus. Quando Davi vai em nome do Senhor, sem armadura, sem espada, sem lança, ele está, é claro, eu expliquei aqui, a funda era uma arma de guerra, mas o inimigo estava com escudo, com lança, todo revestido de metal e de couraça. Então veja que Davi em nenhum momento ele usurpou a glória de Deus. Então a vitória ficou clara ali, que para todo mundo, que a vitória não foi de Davi, a vitória foi de Deus, era o povo de Deus, era a vitória de Deus. Então isso é muito importante. Tem mais alguma coisa a comentar no ponto 1 ou nós vamos caminhar para o ponto 2? Vamos caminhar aqui. Então, o ponto 2, vencendo o medo paralisante. Isto é uma coisa terrível, o medo que nos paralisa. Muitas pessoas são atropeladas pelo medo. As pessoas se veem, elas tentam atravessar uma rua e quando elas percebem que está vindo um veículo, elas ficam paralisadas pelo medo e não conseguem sair a tempo. Havia tempo hábil para que elas se livrassem daquilo, mas o medo as paralisa. Então o exército aqui estava assim, paralisado, com medo. Primeiro faltou fé. A fé que Davi tinha, parece que naquele exército ninguém mais tinha. É claro que Deus tem os seus propósitos, mas parece que ninguém tinha uma fé, pelo menos, sei lá, meio grão de mostarda, 1/5, 1/10 de um grão de mostarda ali, para encarar aquele desafio. Então, o medo, realmente o medo paralisa. Pessoas já desistiram e desistem de sonhos e projetos porque são paralisadas pelo medo. Olha o que o diabo tem feito com os cristãos diante da pandemia. Pastor Edson, muita gente está paralisada por causa da pandemia, paralisada às vezes da vida mesmo. As pessoas pegaram um verdadeiro pavor. Então o medo é necessário, nós não morremos por causa do medo. O medo nos faz proteger a nossa vida, mas o medo pode te paralisar, e isso é um perigo e não faz parte da vontade nem dos planos de Deus. Deus nos criou para sermos pessoas corajosas, prudentes,
mais corajosos. Pois não, permita-me uma parte aqui, até interessante, nós temos aqui a missionária que é a missionária Rod, que está presente conosco, que ela é psicóloga, né? E sabe tratar muito bem como esta questão do medo. Porém, uma coisa que precisa ficar bem claro, principalmente para nós cristãos, porque nós temos o Deus Todo-Poderoso, né, conosco. E, em nome do Senhor dos Exércitos, saltamos muralhas, vencemos adversidades, vencemos crises, vencemos medo. Até porque, em várias passagens bíblicas, Deus nos chama a atenção: não temas. E segundo alguns estudiosos, há 365 não temas na Bíblia Sagrada, ou seja, um não temas para cada dia. Não tenhas medo, porque com Deus nós somos mais fortes. Sim. Porém, um dado importante é que o que é para Deus fazer, Deus vai fazer. O que eu e você tiver que fazer, nós temos que fazer. Então, em suma, o que acontece? O que Deus vai fazer, Ele arregimenta os céus para fazer. Agora, o que for para eu e você fazer, Ele não vai mover uma palha sequer. E neste caso aqui, Deus, Ele, já no tópico de número 2, vencendo o medo paralisante, já nós temos aqui o 2.1, que você pode dar uma descrição sobre o medo destrói sonhos. Por que será que muitas pessoas têm deixado de angariar os seus sonhos, atingir os seus objetivos? Seria única e exclusivamente por causa das crises que estão à sua volta, ou eles se deixam ser seduzidos pelo medo? Com certeza, pastor Dilson, o medo, ele realmente é paralisante. Nós temos um personagem bíblico que ilustra muito bem isso. 1 Reis 19, a partir do verso de número 3, nós temos Elias, o homem que acabara de dizimar 500 profetas de Baal, paralisado em uma caverna, querendo morrer por medo, porque Jezabel prometera tirar a sua vida. Então veja, você que está aí nos acompanhando, você que está assistindo a esta aula, este bate-papo posteriormente, não ache que você é uma pessoa, de repente você é um cristão e se acha um cristão sem fé, porque você tem passado por essa situação em algumas ocasiões de ser paralisado pelo medo. Você acha que Elias tinha uma fé pequena demais? Elias era um grande homem de Deus, um homem com muita fé, mas Elias deu esse vacilo. Elias deu essa vacilada. Depois de um grande feito, quando Deus mostrou para ele, fez algo tremendo. Ele colocou lá o sacrifício e jogou água, ele fez de tudo, ele atrapalhou a vida de Deus do jeito que pôde. O que deu para Elias fazer ali, para deixar a coisa difícil para Deus, ele fez. Imagine a fé de Elias. Ele não se contentou de que Deus mandaria fogo, ele falou assim: não, nós vamos molhar aqui, tem água aí, vamos jogar água aqui, porque Deus gosta de ter trabalho, Ele não gosta de coisa muito fácil não. A carne está muito seca, a umidade da carne não é o suficiente, então vamos jogar uma água. E aí Deus manda fogo que consome todo o sacrifício, e depois Elias está paralisado em uma caverna pelo medo. Meu querido, Deus está te dizendo em toda a sua palavra: não temas. O pastor Adilson acabou de colocar aí 365. Então você não pode ser alguém, o cristão não pode ser alguém amedrontado, porque nós vivemos tempos de bonança, e se vier uma perseguição sobre a igreja, o cristão tem que ter coragem. Permita-me que, pastor Edson, dentro desta exposição, vejamos que parece um paralelo, né? A história de Elias e a história de Davi. Porém, Davi, ele chega diante de um gigante, onde o seu exército, o seu povo, está paralisado com medo de um homem, só por causa do seu tamanho. Preparado pela guerra ou para a guerra, tudo bem, mas é um exército
Até quando aceitar uma afronta, uma vez que nós temos o Deus Todo-Poderoso do nosso lado? Davi, ele chega lá como quem não quer nada, e mais à frente aqui veremos que, às vezes, pastor Edson, às vezes, missionária, nós somos envolvidos por pessoas que estão do nosso lado a fazer com que nós desistamos dos projetos que temos. Se nós formos olhar aqui, no contexto da história, no capítulo 17, a partir do versículo 26 do primeiro livro de Samuel, nós vamos encontrar os próprios irmãos de Davi querendo impedir ele de saber o que está acontecendo ou até mesmo de ir para a batalha. Às vezes, poderíamos conquistar, superar crises, superar adversidades com maior facilidade, se as pessoas que estão à nossa volta fossem agentes motivadoras. Se Davi tivesse olhado para o conselho dos seus irmãos, Davi teria deixado a sua marmita, ou a marmita dos seus irmãos ali, virado as costas e voltado para cuidar das ovelhas do seu pai. Até porque o primeiro questionamento, por que deixou as ovelhas do papai sozinho? Agora é interessante, não há uma hipocrisia? Não há uma hipocrisia? Porque quando Samuel desce à casa de Jessé, que Deus o leva à casa de Jessé, onde estava Davi? No campo. Onde estavam os seus irmãos? Em casa. Qual era a preocupação dos seus irmãos com Davi apacentando as ovelhas? Agora, os irmãos querem barrar. Barrar por quê? Tem medo do sucesso do outro? Ou, isso é um problema a se pensar, porque nós vivemos um período de crise, e nós temos ouvido aqui constantemente pelo nosso pastor-presidente, pastor José Laércio, que a crise, ou em meio à crise, surgem oportunidades. Agora, as oportunidades, elas, dependendo da motivação, elas nos levarão para um crescente, mas as oportunidades não aproveitadas nos levarão para o fundo ou a retroceder. Mas voltando a este paralelo, Elias, ele tem em um só dia um confronto com 850 profetas, 450 de Baal, 400 de poste ídolo ou Azera, e depois de vencer com o quê? Qual foi o tempo de oração de Elias? Não foi mais do que 5 minutos, a Bíblia não descreve, mas ele prepara tudo, 5 minutos de oração, para depois se refugiar, fugir de uma mulher. O medo toma conta, mas parece que em algum momento das nossas vidas, e esta palavra é para nós cristãos, parece que em algum momento das nossas vidas, deixamos nítido e claro, que quando a crise vem, nós não temos base o suficiente para confiarmos que Deus nos fará triunfar sobre as ondas da crise. É verdade. E assim, nesse ponto, pegando o gancho do que o pastor Adilson está falando, o 2.3 vai dizer, nas batalhas não perca o foco. No texto aqui da lição, em 1 Samuel 17, no verso 37, diz assim, disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então, presta atenção nisso aqui, então disse Saul a Davi, vai-te embora e o Senhor seja contigo. Não só os irmãos de Davi o repreenderam, como o próprio líder de Israel naquele momento, o rei, disse para Davi, menino, garoto, jovem, vai embora. Deus seja contigo, essa peleja não é para você, você não tem obrigação aqui. Mas Davi não perdeu o foco. Porque qual era o foco de Davi? Vencer Golias? Não, o foco de Davi era fazer a vontade de Deus. Muitas vezes nós somos paralisados pelo medo também, porque nós muitas vezes estamos aparentemente trabalhando para Deus, mas com o objetivo de atingir os nossos próprios sonhos, as nossas próprias conquistas. Davi não, Davi vivia para fazer a vontade de Deus, para glorificar o nome de Deus. Veja que desde o primeiro momento que ele chega e ouve a afronta, ele já é tomado por uma indignação, uma revolta, de que como que vocês estão permitindo que este pagão, este circunciso, afronte não o exército, ele não fala do exército, mas do exército do Deus vivo, do Deus verdadeiro. Então, Davi não perde o foco em nenhum momento.
Os irmãos o desencorajam, o rei o desencoraja, depois o rei tenta ajudar Deus, oferecendo a sua armadura, mas Deus não precisa da ajuda do homem. Deus utiliza o homem. Deus não precisa de uma mãozinha. Eu não preciso ajudar Deus a fazer as coisas. Deus me usa porque Ele é misericordioso. Deus te usa porque Ele é misericordioso. Deus usou Davi porque Deus é misericordioso. Mas aquilo que o pastor Adilson disse antes, aquilo que é para você fazer, Deus não vai fazer. Davi precisava ter foco, Davi precisava ter fé, Davi precisava crer em Deus, e todas essas qualidades Davi tinha. Deus plantou isso em Davi, e Davi cultivou essa semente, por isso ele obteve êxito. Pastor, vamos caminhar para o ponto 3? Vamos lá. Vamos lá. Então, nós estamos aqui partindo para a parte final da nossa lição de número 5, e o ponto de número 13, eu quero abrir aqui um parênteses. 3, né? Isso, é o 3. Eu falei 13 e aí você embarcou no 13. O ponto 3, vencendo gigantes, e abrindo aqui um parênteses, para 2 fatos registrados na Bíblia Sagrada. Isto para fundamentar a importância de conhecer o Deus o qual nós servimos, saber que o nosso Deus está acima de toda e qualquer adversidade ou crise. A primeira situação é a situação relacionada a Eliseu e Naamã. A primeira situação em que o rei rasga a sua roupa e fica esbravejando pelo fato de receber uma carta para que Naamã recebesse uma cura. Eliseu, sabendo da situação, Eliseu diz: deixai vir a mim, porque saberás que há profeta em Israel. A confiança, a ciência de Eliseu, o Deus o qual ele servia. A outra situação é a conversa, o diálogo entre Filipe e Natanael. O Evangelho de João, quando Filipe fala a Natanael, e Natanael diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E aí Filipe vem e vê a importância de conhecermos o nosso Deus, que foi o caso de Davi, a intimidade, o relacionamento, a proximidade com Deus, até porque Davi, ele viveu nos campos mais sozinho, junto das suas ovelhas, do que acompanhado. E neste período de tempo, ele aprendeu a ouvir Deus estando ele sozinho. Então, o que acontece? Tendo em vista esse momento dele sozinho, quando ele vai para este momento, ou para o momento da batalha com Golias, primeiro ele conhece o seu Deus, ele conhece a sua vocação e ele conhece o histórico de Israel como nação eleita, como nação, terra prometida. E não seria agora que alguém viria apenas com alguns gritos afrontar a sua nação. Então, tanto nessa situação, Eliseu deixa vir que vai saber que tem profeta em Israel. Filipe, vem e vê, você vai conhecer quem é Jesus de fato e verdade. Aí muitas pessoas: quem são vocês? Bom, querem conhecer sobre nós? Querem conhecer sobre a nossa igreja? Querem conhecer o potencial? Venha e veja. E verás que em Jardim Jussara tem profeta, verás que Jardim Jussara tem milagres, verás que em Jardim Jussara as pessoas estão superando crises, principalmente a crise do medo. Então, voltando aqui para o tópico de número 3, vencendo gigantes, e no 3.1, Davi tinha a consciência da realidade, ou seja, quando nos referimos a gigantes, estamos usando uma simbologia para ilustrar as adversidades que atravessamos em nossas vidas. Quem é que nunca atravessou uma adversidade? Pois é, e nessa questão de consciência da realidade,
1 Pedro 2,9 diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, consciência da realidade. Quem é você que já é um crente em Cristo Jesus? Você é sacerdócio real, você é povo santo, você foi separado, você não é uma pessoa comum que vive apenas do seu intelecto, daquele conhecimento que você adquiriu e da força do seu braço. Não, você tem um Deus todo-poderoso que te capacita, que te dá proteção, que guia os teus passos, porque eu creio que quando nós oramos, Deus nos dá direcionamento. Então, isso é consciência da realidade. Como o pastor diz, quem são vocês? Eu sei quem eu sou. Eu sou filho do Deus Todo-Poderoso. Eu me tornei filho de Deus através do sacrifício de Cristo, da morte e ressurreição de Cristo. E eu confesso isso todos os dias. Então eu preciso ter noção da minha realidade. Eu continuo sendo um pecador, não por prazer em pecar, mas porque a carne é fraca e nós vivemos uma batalha diária, sim, mas eu sou alguém que Deus chamou e colocou um selo, colocou uma marca. Então eu preciso, quando eu vou para as minhas batalhas, eu preciso saber que eu não estou batalhando sozinho. Davi não confiava na sua funda, Davi confiava no Deus Todo-Poderoso, no Deus de Israel. Então eu não posso confiar apenas naquilo que eu tenho, naquilo que eu sei. Eu quero ler rapidamente aqui 1 Pedro 1, de 1 a 5, vai dizer assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no ponto na Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Então, você precisa ter consciência, você que já é salvo em Cristo Jesus, você precisa ter consciência de quem você é. Você foi escolhido por Deus, você foi separado por Deus, você foi ungido, selado por Deus. Então, que nós possamos ter essa consciência. A sua luta, a sua dificuldade, você não está sozinho. Ainda que a tua família te abandonou, ainda que os teus amigos te abandonaram, você não pode se sentir sozinho, porque quem tem Deus jamais estará só. É muito importante, né? Observarmos esse contexto. E o trimestre todo ele vai tratar sobre o contexto de adversidades, cada lição com o seu personagem, mas esses personagens que nós devemos aplicar ao nosso cotidiano. Muitas pessoas têm se deixado entregar pelas circunstâncias propostas que estão à sua volta. Se entregar às circunstâncias que estão à sua volta implica dizer que você não confia no Deus Todo-Poderoso. Confiar no Deus Todo-Poderoso é nós olharmos para as adversidades e fazermos das adversidades molas propulsoras para grandes conquistas. O nosso Deus não nos permitirá nenhuma adversidade que nos leve a fraquejar ou a morrer. Ele nos conduzirá por caminhos seguros, tranquilos. E uma das bases bíblicas para isso é quando nós lemos o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não implica dizer que teremos tudo o que queremos, mas teremos tudo o que necessitamos.
porque o Senhor é o nosso pastor. Naquele momento, Israel precisava de um homem que tivesse vocação, que tivesse intimidade com Deus e principalmente no centro da vontade de Deus. Porque eu fico me imaginando, pastor Edson, e aqui é complicado, imagine a situação de Davi olhando para o seu líder e saber que ele estava ali, mas rejeitado por Deus. Que situação complicada. Ele precisava quebrar aquele estigma, porque não dava para ficar sendo afrontado por apenas um homem só por causa do seu tamanho. E às vezes pensamos em desistir. Quantas pessoas estão pensando em desistir hoje? Quantas pessoas que não foram envolvidas pela síndrome do Covid-19 ou envolvidos literalmente, sendo acometidos pelo vírus, mas que foram submetidos à crise da depressão, o SPA, a síndrome do pensamento acelerado, angústias, de repente até situações de agressões físicas dentro da própria casa, porque ficaram com medo do Covid, mas se entregaram a outras doenças psicossomáticas, que hoje elas trazem um prejuízo muito grande. Então, é muito importante nós compreendermos tudo isto, e o trimestre todo vai nos proporcionar essa discussão sobre vencer as adversidades. Voltando aqui ao título da nossa lição, é que enfrentando gigantes, conquistando vitórias, tendo a plena convicção do Deus o qual nós servimos, sabemos que iremos vencer. E aí o 3.2 diz que Davi venceu, pois teve atitude. 3.3, Davi venceu porque confiou em Deus. Quando confiamos em Deus, fazemos como o salmista no Salmo 40, verso 4, né? Dizendo que bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. A nossa confiança não está nas nossas forças, porque as nossas forças podem ser pequenas, não está no nosso capital financeiro, porque estamos batalhando por ele, não está na capacidade intelectual, mas está no Deus dos exércitos. O Deus dos exércitos está conosco e Ele proporciona a nós um ambiente espetacular para podermos usufruir e conquistar os desejos do nosso coração. Pastor Adilson, como nós já estouramos, na verdade, já o foi embora. Tempo. Só lembrando que Davi não confiava em Deus porque achava que Deus o faria vencer Golias. É porque Davi sabia que Deus é totalmente confiável o tempo inteiro. E só porque eu prometi, quando eu compartilhei no Facebook, eu quero trazer aqui. Estamos falando de Davi e Golias de Davi e Saul na mesma cena. Por que Deus rejeita Saul e Deus aceita Davi? Davi comete um adultério e arranja a morte posteriormente de Urias, 2 Samuel 11. Só com esse pecado, Davi quebrou 3 mandamentos. Êxodo 20:13, não matarás, 6º mandamento. Êxodo 20:14, não adulterarás, 7º mandamento. E Êxodo 20:17, o 10º mandamento, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem as coisas do teu próximo. 3 grandes pecados de Saul. Saul usurpou o sacerdócio de Samuel, lá em 1 Samuel 8-14, ofereceu sacrifício lá em Gilgal, desobedeceu a ordem de Deus quando poupou Agag, o rei dos amalequitas e seus rebanhos, está lá em 1 Samuel 15, e consultou a necromante, pitonisa, adivinha, dependendo da versão, em 1 Samuel 28. Então, se compararmos 3 pecados que Davi cometeu num pacote só, que quebrou 3 mandamentos, e os 3 grandes pecados, assim, por dizer, de Saul, parece que Davi pecou de maneira mais tenaz, mais sei lá, pagã, porque foi direto contra os mandamentos. Mas aí eu quero deixar como sugestão para você, leia o Salmo 51, verso de 1 a 4, depois o 7, o 9 e o 14, e você vai ver a diferença. E depois procure em toda a história de Saul e veja que Saul nunca teve o arrependimento, a humildade, e nunca se humilhou diante de Deus
como fez Davi. Então, a grande diferença, se você for comparar pecado por pecado, você vai falar assim: Deus errou, porque Davi pecou mais do que Saul. Só que Davi realmente tinha um coração quebrantado. Saul era, na verdade, se tornou um arremessador de lanças. Por muitas vezes ele fez isso contra Davi. Davi fugiu, abandonou o reino que Deus tinha prometido e ungido para isso, só para não entrar em confronto. Então, o que eu deixo para você como conclusão é: o seu líder é segundo o coração de Davi ou segundo o coração de Saul, um atirador de lanças? E se ele, ainda que ele seja um atirador de lanças, se ele seja um líder segundo o coração de Saul, como você tem se portado? Segundo o coração de Davi, às vezes abrindo mão de coisas para não entrar em confronto, ou segundo o coração de Saul e revidando lanças? Eu quero deixar aqui, o pastor Adilson vai fazer o fechamento, eu quero deixar como sugestão para você, uma amiga me emprestou isso aqui, uma irmã em Cristo, Perfil de 3 Reis, Gene Eduardes. Eu vi por R$18 na internet, em livrarias na internet. Perfil de 3 Reis. Se você é cristão, você precisa ler esse livro. Se você não é cristão, mas é um cidadão que quer se dar bem na vida, quer ser um bom cidadão, você precisa ler este livro. Este livro é fantástico. Ele, de uma maneira sutil, ele me bateu, são 100 páginas, eu li em 2 sentadas, ele me bateu da primeira página até a última. E o outro é esse clássico do Charles Swindoll, se você quiser saber mais sobre Davi, que é da coleção Heróis da Fé, da série Heróis da Fé, que é Davi. Aí tem a coleção. Então, invista em livros. Coisas podem ser perdidas, conhecimento não, e conhecimento sobre Deus. Então, pastor Adilson, eu quero, já para fechar a minha parte, agradecer ao Kleber, que é o responsável por essas transmissões, fica ali por trás das câmeras, e a missionária Rode, hoje a Daniela não está aqui, as duas que coordenam esse trabalho. Só para fechar também a minha parte aqui, já devolver aqui a sequência do trabalho a quem de direito, que é a missionária Rode, ela vai fazer as considerações finais, mas só uma frase aqui, não sem antes agradecer a Deus pela oportunidade, também aqui o Kleber que tem nos ajudado, os coordenadores da parte de estudo, de ensino da nossa igreja, nosso pastor presidente, e fechar aqui com a seguinte expressão: às vezes quem está perto de nós é quem quer nos impedir de avançar para as grandes conquistas. Tomemos cuidado com palavras negativistas. Temos na Bíblia o típico exemplo dos 12 espias, 10 negativistas, pessimistas, contra 2 otimistas. Os 10 ficaram no deserto, os 2 otimistas avançaram. Então nós não somos dos que morrem no deserto. Há uma expressão que sempre utilizo, que o covarde quer voltar para o Egito. O murmurador morre no deserto, mas o vencedor mata os gigantes e toma posse das suas terras. Deus os abençoe, Deus abençoe todos os irmãos que participaram conosco na nossa live, Deus abençoe também a cada um deles, inclusive o nosso pastor que deixou alguns comentários aqui na nossa transmissão. Deus abençoe ricamente. Missionária está aí com o fechamento da nossa aula de hoje. Obrigado pela oportunidade de ensinar a palavra de Deus. Eu quero cumprimentar a todos os irmãos que estão nos acompanhando aqui nessa live e quero agradecer a todos pela fidelidade, por estar participando desse trabalho. Nós estamos realizando este estudo, da nossa escola bíblica, que agora é o nosso ministério Palavra em Foco, que está sob a coordenação da evangelista Daniela, juntamente comigo, missionário Rode Duarte, e nós estamos aí trabalhando juntamente também com todos os professores, que já têm atuado há muitos anos, têm atuado na nossa escola bíblica, e nós então estamos aí trabalhando de mãos dadas, e assim nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus.
eu quero aproveitar aqui um comentário do nosso pastor, que ele disse que nós temos uma vocação para vencermos, Sim. né? Isso é maravilhoso, que isso não vem de nós, né? Isso vem de Deus. Mas, irmãos, antes de encerrar esta transmissão, eu vim para falar com os irmãos a respeito dos aniversariantes do mês de agosto. E nós tivemos pouquíssimas pessoas aniversariando no mês de agosto, pelo menos que se manifestaram, né, na nossa live. E nós queremos então parabenizar os irmãos que aniversariaram, né, nesse mês de agosto, e dizer para os irmãos que, como foram 3 pessoas, né, tivemos pouco bolo no mês de agosto. O irmão Francisco Múcio de Souza, a irmã Elisandra Balmonte e a irmã Sara Duarte. Um sobrenome meio conhecido, né? Já ouvi Está em casa. Já ouvi esse sobrenome em algum lugar. Então são esses 3 irmãos, o irmão Francisco, a irmã Elisandra e a irmã Sara, né? Que foram os privilegiados neste mês de agosto, né? Que foram os aniversariantes. Sogro do Kleber. O Múcio é sogro do Kleber. Ah, esse é o sogro. Isso, o irmão Múcio é o sogro do irmão Kleber. O Kleber que tem aqui nos assistido aqui todas as terças-feiras de uma forma assim maravilhosa. Irmão Francisco, Deus abençoe o irmão, irmã Lisandra, também a Sara, que Deus conceda ricas e poderosas bênçãos sobre vocês. E como foram 3 pessoas somente, as 3 serão privilegiadas e serão contemplados por uma lembrança do nosso ministério Palavra em Foco. E os irmãos podem retirar a sua lembrança com a irmã Elaine, que ela é secretária desse ministério. Tá bom, irmãos? Então, que Deus nos abençoe em Cristo. E eu quero finalizar aqui agradecendo aos irmãos, agradecendo aos professores. E essa lição foi uma lição muito importante. E eu fico pensando assim, pastor Edson, que tem momentos na nossa vida que nós nos sentimos menor que o Davi e sentimos que os nossos problemas são maiores que o Golias, né? Não é, pastor Edson? Tem hora que parece que nós não somos nada e o inimigo, parece que ele cresce a cada momento. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, que foi uma palavra que Deus colocou no meu coração a esse respeito. Deus, nesse tempo, Ele está colocando por terra os nossos inimigos. E tem pessoas que estão aqui nos assistindo e está pensando assim, que existe um gigante na sua vida e que você não conseguiu até hoje. De repente você está aí na sua faixa de 50, 60 anos e você pode estar pensando que um problema ou alguma coisa que você quis alcançar, que você quis fazer na sua vida e você ainda não fez. E isso se tornou um gigante na sua vida. Mas em nome de Jesus, eu profetizo sobre você que Deus, a partir desse momento, a partir da palavra que foi ministrada aqui nesta noite, Deus está entrando com providência e colocando esse inimigo por terra, por você, só por amor a você. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Nós vamos orar, finalizar esse momento e que todos os irmãos que sejam abençoados em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor te cubra sua casa, cubra sua família. Na próxima terça estaremos aqui de volta às 20 horas e amanhã, irmãos, na quarta-feira, nós temos o culto na nossa igreja sede, né, que é um culto maravilhoso que nós não devemos perder. Estará ministrando a palavra do Senhor, nosso pastor Laércio, como em todas as quartas-feiras, né, que ele está aqui ministrando o culto, que é... Como é o nome do culto mesmo? Restauração espiritual. Restauração espiritual, né, o culto de restauração espiritual. Então, amanhã, os irmãos podem vir, a igreja está de portas abertas para receber todos os irmãos. Nós temos espaço suficiente para manter o isolamento, né, o isolamento necessário. Nós temos aqui todos os protocolos, né? Nós estamos aqui trabalhando com todos os protocolos para receber os irmãos. Que Deus abençoe. Então, amanhã o culto... como que é o culto? Restauração espiritual. Restauração espiritual. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Nós podemos encerrar com uma oração.
que a oração sela tudo, né? Amém. Que a palavra ela vem brotando, brotando, e a oração ela sela tudo, e que essa palavra possa ficar guardada em nossos corações, que foi uma palavra maravilhosa, maravilhosa ministração, viu, pastor Adilson? Amém, Jesus. Pastor Edson, Amém. ministração maravilhosa. Amém. E que esta palavra possa ficar guardada em nossos corações e que ela possa fluir no momento necessário, né, das nossas batalhas. Amém, Jesus. Deus abençoe, os irmãos podem encerrar com a oração. Santo e eterno Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado, muito obrigado, te louvamos, Senhor. te agradecemos Nós te pela tua infinita agradecemos, bondade, ó Pai, pela tua infinita te agradecemos, misericórdia. Senhor, por cada vida, Obrigado, Senhor, por esta que será oportunidade de alcançada falar a por tua esta palavra, poder que o Senhor compartilhar possa os nos dar feitos do Senhor. consciência, assim como Davi Senhor tinha Jesus, que esta consciência palavra de venha quem achar ele lugar era, nos corações, que nós possamos e que ter essa muitas mesma pessoas sejam consciência abençoadas, quando formos lutar agraciadas as ao nossas Senhor, teu batalhas. cuidado. Que nós possamos olhar Aleluia. para o Glória gigante a Jesus. com a certeza de que não estamos batalhando Deus sozinhos, Todo-Poderoso, mas que estamos batalhando obrigado, Senhor. no nome do Leva-nos Deus em paz, vivo, protegendo, para a honra e guardando, glória do dando a noite de nome paz e de descanso, Jesus. em nome de Amém. Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Uma ótima noite. Deus Até mais. abençoe. Na paz. Graças a Deus. Uma bênção, né? Ok?